Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estamos? Finalmente, nós vamos fazer mais um vídeo aqui, gravar mais uma videoaula para vocês pelo Instituto Educar. Deixa eu ajeitar minha câmera para que vocês possam enquadrar aqui direitinho. Pronto. Então, dessa vez, turma, nós iremos verificar o último assunto relacionado àquele nosso curso, tá? Que nós estamos aqui no canal apresentando para vocês. Dessa vez, veremos Fundamentos da Educação Infantil, Desenvolvimento Integral da Criança, tá? E, para que a gente não tenha mais delongas, vamos trabalhar aqui o sentido justamente do desenvolvimento cognitivo, tá? O que que a gente pode falar acerca do desenvolvimento cognitivo? Desenvolvimento cognitivo, nada mais, quando a gente fala nesse termo, na educação infantil, a gente está falando basicamente de como a criança pensa e aprende. É a forma como ela entende o mundo, faz conexões, levanta hipóteses e vai construindo conhecimento a partir das novas experiências de vivência, tá? Então, é como a criança pensa e aprende. Desenvolvimento cognitivo é como a criança ela vai pensar e como ela vai aprender. Da maneira, de que maneira? Da maneira em que ela vai entender o mundo, das conexões que ela faz, que ela vai levantar algumas hipóteses e na construção do seu conhecimento a partir das experiências vivenciadas. Nessa fase, a criança não aprende sentada só ouvindo, ou seja, ela vai se movimentar, ela vai experimentar. A criança aprende mexendo, explorando, perguntando, testando. Todas essas situações perfazem o quê? Que no contato com os objetos, com as pessoas e com o ambiente que o aprendizado acontece, cada criança, cada descoberta, cada tentativa é um passo importante nesse processo. O brincar aqui não é passatempo, é essencial, porque enquanto a criança brinca, desenvolve a atenção, a memória, a imaginação, o raciocínio lógico, tudo de forma natural e prazerosa. É brincando que ela aprende a pensar. Isso é algo de praxe que a gente conversa dentro da ludicidade. A criança vai pensando, raciocinando, observando através das brincadeiras e com isso ela consegue desenvolver o seu cognitivo, tá? Então, esse aprendizado não acontece sozinho, tá? Vygotsky fala o seguinte: que a criança aprende muito nas relações. Ela aprende com o colega, com o adulto, o papai, a mamãe, o responsável, com o professor, dentro daquilo que chamamos de zona de desenvolvimento proximal. Teremos uma aula ainda sobre o desenvolvimento proximal, essa zona do desenvolvimento proximal. O que que é isso? É quando alguém ajuda a criança a ir além do que ela conseguiria fazer sozinha, tá? Teremos um capítulo aqui nas nossas aulas por essa plataforma através acerca de zona de desenvolvimento proximal. Por isso, turma, que o papel do professor é fundamental. Ele não está ali apenas para dar respostas prontas, mas para provocar, mediar e desafiar esse aluno, respeitando, claro, o tempo e o ritmo de cada criança. Assim, o desenvolvimento vai sendo construído aos poucos, com sentido, com significado e com base nas experiências reais da infância, tá? Agora eu gostaria que a gente atentasse aqui numa situação interessante, no qual a gente acaba descrevendo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. É, essa citação de Piaget, que ela é bem interessante. Olha só. Vamos lá. Circulei aqui errado, mas não tem nada não. Vou ler com vocês. A inteligência não aparece de modo algum num dado momento do desenvolvimento mental como um mecanismo completamente montado e radicalmente diferente dos que o precedem, perdão. Apresenta, pelo contrário, uma continuidade admirável com os processos adquiridos ou mesmo inatos, respeitantes à associação habitual e ao reflexo, processos sobre os quais ela se baseia ao mesmo tempo que os utiliza, tá? Citação excelente aqui do professor Piaget, tá? Qual o comentário que a gente pode fazer acerca dessa citação que eu coloquei aqui para vocês? Deixa eu apagar, certo? O que que eu posso colocar aqui? O que que a gente pode descrever? É que Piaget diz que a inteligência não surge de repente.
pronta e acabada. Piaget fala que está chamando nossa atenção para algo muito importante. O desenvolvimento da criança acontece de forma contínua, é um processo gradual. A criança não acorda um dia inteligente, isso não existe, tá? No sentido cognitivo pleno. Essa inteligência vai sendo construída desde os primeiros reflexos, desde as ações mais simples, como pegar, sugar, olhar, reagir aos estímulos. Esses comportamentos iniciais, que podem parecer apenas automáticos ou instintivos, já são a base de tudo que vimos depois. O que Piaget nos mostra é que a inteligência se apoia nessas experiências anteriores. Ela utiliza aquilo que a criança já aprendeu, aquilo que ela já vivenciou e vai se organizando, se ampliando e se tornando cada vez mais complexa. Não há uma ruptura entre o que a criança foi e o que ela se torna. Há uma continuidade, tá? Então, toda essa situação você vai trabalhar acerca da construção do conhecimento e também da análise desse desenvolvimento cognitivo, tá bom? Então, o que Piaget tentou explicar aqui para a gente é uma implicação pedagógica muito forte. Significa que toda experiência vivida pela criança importa. Cada estímulo, cada interação, cada brincadeira contribui para a construção do pensamento. Por isso, na educação infantil, não faz sentido pular etapas ou antecipar conteúdos. É preciso respeitar o percurso natural do desenvolvimento, valorizando as experiências simples, porque são elas que sustentam aprendizagens mais complexas no futuro. Em outras palavras, turma, o que a gente pode falar sobre isso? É que a inteligência não nasce pronta, ela se constrói passo a passo, a partir da ação da criança sobre o mundo e das experiências que ela acumula ao longo do seu desenvolvimento, tá? O que nós podemos falar também, que está aqui no nosso slide, acerca da construção do conhecimento? Vamos ler aqui o texto. A criança constrói o conhecimento ativamente, a partir da interação com o meio, com os objetos e com outras pessoas. Ela não aprende apenas recebendo informações prontas, aprende vivenciando, experimentando, brincando, observando, imitando, errando e tentando novamente, tá? Então essa parte aqui do nosso slide trata de um assunto muito importante que é construir o conhecimento, tá? Quando a gente fala em construção do conhecimento, é importante entender que a criança não é um sujeito passivo no processo de aprendizagem, tá? Ou seja, ela não é passiva de maneira nenhuma neste processo. Ela não aprende só ouvindo explicações ou recebendo informações prontas. A criança vai aprender principalmente fazendo. É por isso que no texto, aqui no nosso slide, fala da seguinte forma: a criança aprende vivenciando, experimentando, etc. Tá? Então é nesse sentido que a gente tem que focar no nosso conhecimento. A criança constrói o conhecimento quando interage com o ambiente, quando mexe nos objetos, quando observa o que acontece ao seu redor e quando se relaciona com outras pessoas, que é importante, é a vida social. Cada experiência vivida gera aprendizagem. O brincar, nesse sentido, é uma das formas mais potentes de aprender, porque a criança experimenta, cria hipóteses, testa possibilidades e do mais, dá sentido ao que faz, tá? Então, há um erro bem comum que não é um problema, tá? Que, pelo contrário, errar faz parte do processo. Então, o erro ele não pode ser tratado como um problema, vai ser algo que acontece ao longo do percurso do aprendizado. O conhecimento com o erro, né? É errando que a gente vai aprendendo. Então, tentando de novo, ajustando suas ações, a criança ela vai aprendendo de verdade. A imitação também é importante, porque ao observar o outro, a criança amplia suas formas de agir e pensar. Então, tanto o erro como a imitação são importantes para o conhecimento, para a construção desse conhecimento, porque é errando que a gente aprende, tá? E imitando as coisas boas que a gente aprende a fazer também de maneira correta. Por isso, aprender na infância é um processo vivo, dinâmico e contínuo. Não esqueça disso. Aprender na infância é algo vivo, dinâmico e contínuo. O conhecimento vai sendo construído aos poucos, a partir das experiências concretas, das interações sociais e das mediações feitas pelo adulto.
É assim que a aprendizagem ganha sentido e se torna significativa para as crianças, tá bom? No nosso slide 2, deixa eu colocar aqui. Pronto, perfeito. No nosso slide 2, nós vamos tratar aqui acerca das dimensões do desenvolvimento da infância e de forma midiática, da seguinte forma, em síntese. Aprende-se fazendo, convivendo e atribuindo sentido às experiências, tá? Turma, presta bem atenção. Quando a gente diz que a criança aprende fazendo, convivendo e atribuindo sentido às experiências, nós estamos dizendo que o aprendizado acontece na vida real, no dia a dia da criança, e não apenas em atividades prontas ou explicações formais, tá? Então, é no dia a dia que ela vai aprender. Agora, eu trouxe aqui de forma didática algumas imagens que vocês podem perceber que é a criança percebendo, atenção e percepção, lembrando, que vai ser a memória, pensar e raciocinar, resolve problemas, atribuir significados às experiências e construção do conhecimento gradativamente. O que que a gente pode falar sobre cada uma dessas fotos e cada um desses processos mentais que a criança ela começa a desenvolver, tá? O primeiro processo mental que a gente está falando é sobre perceber, que é percebe, é a concepção, né? É, a criança ela presta atenção no que acontece ao redor. Observa, ela escuta, ela toca, ela sente. A atenção é a atenção bem como a percepção são a porta de entrada do aprendizado. Se algo chama a atenção da criança, ali já está uma oportunidade de aprendizagem. Não esqueçam disso. Depois nós vamos ter a lembrança, lembrar, que é a questão da memória. Aquilo que foi vivido, experimentado ou sentido fica registrado na memória. Não é isso? Não é verdade? Não é verdade? Então, tudo que a gente experimenta, que a gente vive, seja uma experiência boa ou ruim, fica gravado em nossa memória. E por isso a gente começa a ter experiências na vida. A criança, através disso, ela começa a reconhecer situações, pessoas, objetos e rotinas. Essa memória não é só decoração, tá? É lembrar de experiências que fizeram sentido para lembrar. Então não vai ser só uma decoreba. No caso, se você estiver passando alguma situação, algo para construir o raciocínio, a cognição da criança, tá? Decorar é lembrar não é só decorar, é lembrar de experiências que fizeram sentido para essa criança, tá? Então por isso que a memória é bem importante. Em seguida, a criança, na foto em seguida, a criança pensa e raciocina. Ela começa a fazer relações, compara, questiona, imagina, cria hipóteses. É quando ela tenta entender o porquê das coisas, mesmo que ainda não saiba explicar as palavras. A partir disso, nós temos uma outra figura de um menino aqui, ao mesmo tempo pensando e resolvendo o problema, né? Então, a partir disso, ela vai resolver problemas, resolver situações no qual precisa de solução. São problemas simples do cotidiano, como alcançar um brinquedo, como montar algo, como se comunicar, como lidar com uma situação nova. Cada tentativa é um exercício de pensamento. Com isso, na outra figura, a criança atribui significado às experiências. Ela não vive as situações de forma solta. Ela começa a entender o que aquilo representa, o que aquilo quer dizer para ela. E é aí que o aprendizado se torna realmente significativo. E por fim, ela constrói conhecimento gradativamente, que é a nossa última figura. Nada acontece de uma vez. O aprendizado é um processo contínuo, feito de pequenas conquistas, respeitando o tempo infantil, o ritmo e as experiências de cada criança, tá? Então, o processo mental da criança, o processo mental que a criança vai passar, trabalha todas essas situações, que é da percepção, da lembrança, de pensar e raciocinar, resolver o problema, atribuir significado a essas experiências e, por último, construir um conhecimento gradativo. É de suma importância
que a gente tenha essa compreensão. Em resumo, antes que a gente passe aqui para o próximo slide, em resumo, aprender na infância é um caminho que passa pelo corpo, pelas emoções, pela relação e pelas experiências vividas. É assim que o conhecimento vai sendo construído de forma natural e consistente. Não esqueçam disso, tá? Dimensões do desenvolvimento infantil. Número 2, desenvolvimento motor e cognitivo, tá? Gente, quando a gente fala em desenvolvimento motor e expressivo na educação infantil, a gente está falando, antes de tudo, do corpo da criança em ação. É pelo corpo que a criança se relaciona com o mundo, se comunica e, menos importante, aprende, tá? Não menos importante, a criança aprende. O desenvolvimento motor está ligado ao controle e ao aperfeiçoamento dos movimentos. Primeiro, em primeiro lugar, os movimentos mais amplos, como correr, pular, rolar, subir e descer. Depois, aos poucos, vão surgindo os movimentos mais finos, como pegar pequenos objetos, encaixar peças, desenhar e recortar. Tudo isso é fundamental para a autonomia da criança e também para aprendizagens futuras, como a escrita. Já o desenvolvimento expressivo diz respeito às formas que a criança encontra para se expressar e se comunicar. Nem sempre a criança vai usar palavras. Muitas vezes ela se expressa com o corpo, com gestos, com o movimento, com a música, com o desenho, bem como o faz de conta, que é importantíssimo. Já falamos do faz de conta em aulas anteriores, tá? Cada linguagem é uma forma legítima de expressão na infância, tá bom? Quando a escola oferece espaços, material e tempo para a criança se movimentar, expressar livremente, a criança está sendo favorecida não só no desenvolvimento físico, mas também no emocional, tá? Corpo e expressão caminham juntos, porque é brincando, movimentando-se, que a criança constrói sentido sobre si mesma e sobre o mundo, tá? Por isso, na educação infantil, o movimento e a expressão não são apenas complementos do currículo, elas fazem parte essencial do processo de aprendizagem. Eu coloquei aqui uma citação bem interessante, acompanhe comigo. O desenvolvimento motor é o estudo de um processo contínuo de alterações funcionais dos indivíduos, e para que ocorram essas alterações são necessários estímulos diversos, sendo assim considerados como exigências. A criança, portanto, possui grande capacidade de aprendizagem e desenvolvimento motor, uma vez que está no início do processo de desenvolvimento, tá? Esse comentário aqui do Júnior é bem interessante porque quando o autor fala que o desenvolvimento motor é um processo contínuo, ele está dizendo que o movimento da criança não acontece de forma isolada ou pronto. Esse desenvolvimento motor, turma, vai além ao longo do tempo, como mudanças graduais no jeito de a criança se mover, de equilibrar, de coordenar e agir no espaço. Essas mudanças só acontecem quando a criança é colocada diante de estímulos variados, que funcionam como exigências para o corpo. São situações do cotidiano, brincadeiras, desafios motores, espaços para correr, pular, escalar e manipular objetos. Sem esses estímulos, o desenvolvimento não avança de forma adequada. O texto desse autor, texto excelente, ele fala o seguinte: vai reforçar algo muito importante. A criança tem uma grande capacidade de aprender movimentos, justamente porque está no início do seu processo de desenvolvimento. Nessa fase, o corpo infantil ainda está mais aberto às experiências, às tentativas e às descobertas. Cada movimento vivido contribui para novas habilidades. Isso reforça o papel da escola e do educador na educação infantil. É preciso garantir experiências corporais ricas, diversificadas e intencionais, respeitando o ritmo da criança, porque é por meio dessa vivência, turma, que o desenvolvimento motor se fortalece e sustenta outras aprendizagens, como a autonomia, a expressão também e até a aprendizagem cognitiva, tá? O desenvolvimento motor não é algo automático, tirem isso da cabeça de vocês. Ele depende de experiências, estímulo e oportunidade. E a infância é o momento mais favorável para isso. A infância ela vai favorecer
todas essas amplitudes de sentimentos e situações que a criança vai desenvolver. Quando falamos em movimentos corporais amplos ou motricidade grossa, estamos nos referindo aos movimentos que envolvem o corpo todo, tá? São aqueles movimentos mais visíveis e intensos. Já quando a gente fala de movimentos corporais finos ou motricidade fina, são mais delicados e exigem maior controle. Envolve principalmente as mãos e os dedos. É quando a criança começa a segurar objetos pequenos, ele vai encaixando peças, desenhando, ele pinta, rasga, recorta. Esses movimentos pedem precisão e são essenciais para a autonomia e mais adiante para a escrita, tá bom? É isso que a gente vai acompanhando na alfabetização e letramento. Essa frase de Piaget, que fala algo bem interessante, ela fala do estágio sensório-motor. Ele nos mostra, ou seja, o Piaget, ele vai mostrar o quê? Jean Piaget, que nos primeiros anos de vida a criança aprende basicamente com o corpo e com os sentidos. Olha só que interessante. É nesse período que as coordenações motoras começam a se desenvolver. E, turma, a criança vai entendendo pouco a pouco que o corpo dela é uma coisa e os objetos ao redor são outras. Nesse estágio, presta atenção, o pensamento está totalmente ligado ao concreto. A criança precisa tocar, mexer e experimentar. Ela pensa fazendo. A criança pensa e faz. Por isso, quanto mais oportunidades de movimento, tanto amplo quanto fino, a criança vai ter, seja na sala de aula ou em casa, de formas sólidas, serão bases do seu desenvolvimento motor, cognitivo e até emocional, tá? Concluindo, o movimento é o ponto de partida do desenvolvimento infantil, não esqueçam disso. E é por meio do corpo que a criança começa a compreender o mundo. Então, isso, de certa forma, faz com que a criança ela comece a ter um desenvolvimento na sua parte cognitiva, porque o movimento vai ser o ponto de partida, vai ser o ponto inicial, tá? E esses movimentos corporais amplos, o que que a gente pode trazer aqui para que vocês entendam de uma maneira melhor? Nós vamos ter aqui correr, pular, saltar, rolar, engatinhar, arremessar e chutar bola e dançar, tá? Eu coloquei essas figuras para que a gente possa é, é, falar um pouco delas aqui, tá bom? A gente pode perceber na primeira figura a criança brincando, né, pulando. E aí esses movimentos ajudam a criança a desenvolver força, equilíbrio e coordenação. Depois nós vamos ter aqui os movimentos de rolar, de engatinhar. Esses movimentos são muito importantes, principalmente nos primeiros anos da vida. Turma, esses movimentos ajudam a criança a perceber o corpo como um todo, fortalece a musculatura e favorece a organização do corpo. Depois nós vamos ter aqui na nossa figura arremessar e chutar bola. Aqui a criança aprende a coordenar os seus movimentos. E por último, dançar. A dança, ela une movimento e expressão, tá? Ou seja, na dança vai ser uma forma de expressar emoções, sentimentos e sensações por meio do seu corpo. Isso favorece muito e vai fortalecer muito o desenvolvimento motor e expressivo ao mesmo tempo, tá? Depois, nós vamos ter algumas figuras que eu coloquei para vocês dos movimentos corporais finos, da motricidade fina. Primeiro deles é a coordenação olho-mão. Essa coordenação ela é essencial para que a criança consiga realizar tarefas com precisão. Ela vai renovar, ela vai envolver, né, o olhar, pensar e agir de forma integrada, sendo fundamental para as atividades como desenhar, escrever, encaixar, dentre outras. Depois nós vamos ter a motricidade fina, amassar. Amassar papel, massinha, outros materiais fortalecem os músculos das mãos e dos dedos. Essa é uma atividade sensorial que ajuda a criança a controlar a força e a explorar texturas, preparando a mão para movimentos mais refinados. Penúltimo, nós temos uma foto de uma criança que amarrando o seu cadarço, né?
E amarrar cadarço é uma habilidade mais complexa. Vocês podem perceber, né? Toda criança que consegue amarrar os cadarços, né? Que vai trazer ali uma precisão, uma concentração e raciocínio. Mas é algo, é um fator que a gente tem que ensinar a criança para ela aprender através das experiências. E depois nós temos aqui o encaixar peças. Encaixar peças vai ajudar a criança a desenvolver precisão, né? A concentração e o raciocínio, tá bom? Para o próximo slide, nós teremos aqui agora, dentro também do assunto de dimensões do desenvolvimento infantil, o terceiro, que é o desenvolvimento social e emocional, importantíssimo, tá? Turma, quando se fala em desenvolvimento social e emocional, estamos falando de como a criança se vê, se sente e se relaciona com o outro. É a forma como ela constrói a própria identidade, aprende a lidar com as emoções e a conviver em grupo. Na educação infantil, presta bem atenção, isso é fundamental, porque é nesse período que a criança começa a entender como ela é, o que sente e como pode expressar esses sentimentos. A criança aprende a dizer o que gosta, o que não gosta, a lidar das frustrações, a esperar a sua vez, a compartilhar e a respeitar o outro. O convívio com as outras crianças e com os adultos ajuda a desenvolver a autonomia infantil. Aos poucos, a criança vai ganhando confiança para fazer escolhas, resolver pequenos conflitos e se posicionar. Tudo isso, turma, fortalece a autonomia, porque a criança se sente capaz, pertencente e valorizada. Isso é muito importante. Por isso, o ambiente escolar precisa ser acolhedor e seguro emocionalmente. Não esqueçam disso, precisa ser acolhedor e seguro emocionalmente. Quando a criança se sente respeitada e ouvida, ela aprende melhor, se expressa com mais segurança e constrói relações mais saudáveis. O professor, ou seja, nós, temos um papel muito importante nesse processo, ajudando a criança a reconhecer emoções, mediar conflitos e aprender a conviver. Em suma, o desenvolvimento social e emocional é a base para a criança se tornar um sujeito confiante, autônomo e capaz de se relacionar de forma positiva com o mundo. Nessa citação de Vygotsky, que é bem interessante, é da seguinte forma, né? A citação afirma que a estrutura fisiológica, essa citação ela vai afirmar que a estrutura fisiológica, aquilo que a criança já nasce tendo, não é suficiente para formar o indivíduo humano. Ela está nessa citação, o autor está dizendo algo muito importante: ninguém se desenvolve só. Nascer com um corpo e com capacidades biológicas não garante, por si só, o desenvolvimento humano completo, tá? Essas características que fazem cada pessoa ser quem ela é, a forma de pensar, de agir, de sentir, não surge isoladamente. Elas vão sendo construídas nas relações, no convívio com outras pessoas e na interação com o ambiente em que a criança vive. Não esqueçam disso. E turmas, isso significa que o meio social tem um papel decisivo no desenvolvimento. Convivendo, dialogando, observando e imitando, que a criança vai sendo mediada pelo adulto ou pelos seus pares e aprende a pensar e a se expressar. Na educação infantil, essa ideia é fundamental. A escola não é apenas um espaço de cuidar, mas um ambiente social intencional, onde as interações são planejadas para favorecer o desenvolvimento. O professor, nesse contexto, é mediador dessas relações, ajudando a criança a transformar experiências sociais em aprendizagens. Esse slide ele é bem interessante, justamente por conta de que nós vamos aprendendo em que a criança ela constrói a relação com o outro, né? O ser humano ele vai construindo a sua relação com terceiros. E é o social que dá forma ao biológico. E é nessa interação que o desenvolvimento acontece de maneira plena. Isso é bem interessante, tá? Então, aqui finalizamos a questão do desenvolvimento e vamos falar um pouquinho acerca ainda de dimensões do desenvolvimento infantil, aqui sobre as concepções de como se torna
cada fase importante na infância. Vamos tratar aqui da fase de bebês, crianças pequenas, tá? E por último, iremos finalizar aqui a nossa aula, tá bom? Então, primeira coisa, vamos aqui no slide dos bebês, que aqui eu acabo colocando cada etapa, tá? Então, nós podemos perceber conceito da etapa, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social e emocional e desenvolvimento motor e expressivo. Nós iremos conversar sobre cada um desses itens que nós temos aqui no slide. Então, primeiro, nós temos os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, tá? Então, olha só. Na etapa dos bebês, o principal foco é a adaptação ao mundo. É o momento em que a criança começa a criar vínculos afetivos e se sentir segura ao descobrir o próprio corpo. Aqui, cuidar e educar caminham juntos o tempo todo. Do ponto de vista cognitivo, o bebê aprende pelos sentidos. Ele conhece o mundo tocando, ouvindo, olhando e se movimentando. E aos poucos, turma, começa a perceber relações simples, como causa e efeito, e a entender como os objetos continuam existindo mesmo quando não estão visíveis. No desenvolvimento social e emocional, o vínculo com o adulto é essencial, tá? É por meio do choro, do sorriso e dos gestos que o bebê se comunica, construindo confiança e segurança emocional. Já no desenvolvimento motor e expressivo, o corpo é o principal meio de aprendizagem. O bebê aprende a controlar os movimentos, a segurar objetos, a engatinhar e a andar. Sons, balbúcios, né? E outras situações são as primeiras formas de expressão. Em resumo, na etapa aqui dos bebês, o bebê aprende vivendo, sentindo e se relacionando, sempre a partir do cuidado e do afeto, tá certo? Vamos para o próximo slide. E nesse slide, nós trabalharemos com as crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Nessa fase, turma, nessa etapa, as crianças bem pequenas começam a se colocar mais no mundo. É um momento marcado pelo aumento da autonomia, pela curiosidade e pela vontade de expressar tudo ao redor. O brincar e a experimentação são a base do aprendizado nessa fase, tá? Então, a aprendizagem nessa fase é regido justamente por essas situações. No desenvolvimento cognitivo, a criança já tenta pequenos desafios sozinhas, como imitar o que vê, e amplia rapidamente o vocabulário. O pensamento ainda é bem concreto, ligado àquilo que ela faz e vive no dia a dia. Isso é um pensamento concreto, tá? No aspecto social e emocional, a criança começa a afirmar quem ela é. Aparecem as vontades, as preferências e também os primeiros conflitos. Já no desenvolvimento motor e expressivo, o corpo está em constante movimento. A criança corre, pula, empurra, que mais? Amassa, arremessa, enfim, N situações, tá? Sempre se expressando cada vez mais pela fala, pelo corpo e pela música. Nessa fase, a criança aprende explorando, brincando e se relacionando, construindo autonomia e identidade aos poucos. Já as crianças bem pequenas, que é o objeto do nosso próximo slide, já as crianças bem pequenas, é uma etapa no qual a criança vai ter entre 4 a 5 meses, né? 4 anos e 5 meses, e 5 anos a 11 meses. Na realidade, perdão, 4 anos a 5 anos e 11 meses, tá bom? Então, é uma fase em que a criança já tem muita experiência acumulada e começa a consolidar as aprendizagens na educação infantil. Trazendo para o cognitivo, o pensamento simbólico está mais forte. Já para o social e emocional, a criança passa a conviver melhor em grupo. E por último, no desenvolvimento motor e expressivo, os movimentos estão cada vez mais coordenados, sempre no sentido da coordenação, sempre nessa fase. E para que a gente possa finalizar, eu trouxe um gráfico para que a gente possa causar uma síntese aqui pedagógica acerca do que a gente estudou, tá?
Esse gráfico, turma, evidencia a compreensão da educação infantil como um processo integral, contínuo e interdependente. O que isso quer dizer? Que o desenvolvimento da criança ocorre de forma articulada entre os aspectos cognitivos, sociais e emocionais, bem como motor e expressivo, sem fragmentações. A escola e o educador aparecem como elementos centrais nesse processo, responsáveis por mediar e intencionar as experiências vividas pela criança. Não se trata apenas de cuidar ou transmitir conteúdos, mas de criar condições para aprendizagens significativas, respeitando o ritmo e as necessidades infantis, tá bom? Então, no núcleo do gráfico, que vocês podem perceber, está as experiências significativas, que é brincar, interagir, explorar e expressar. Assim, esse gráfico ele vai reforçar que o papel da educação infantil não é antecipar conteúdos formais, tá? Mas garantir experiências ricas, afetivas e significativas, nas quais a criança aprende a brincar, interagir, explorar e se expressar, tendo o educador como mediador desse processo. Então, aqui, como a gente pode perceber no núcleo do gráfico, nós vamos ter a brincadeira, que permite que a criança atribua sentido ao mundo, experimentando papéis, resolvendo conflitos e aprendendo de forma prazerosa. A interação, que é o segundo item, favorece a construção do conhecimento por meio das relações sociais. A exploração favorece a construção do conhecimento por meio das relações sociais, no sentido de curiosidade, investigação, descoberta do ambiente e, por último, expressar, que vai possibilitar a criança a comunicar sentimentos, ideias e saberes em diferentes linguagens, tá bom? Então, turma, assim a gente finaliza essa nossa última etapa. Espero que vocês tenham gostado. Nós teremos novas aulas aqui, no nosso canal, tá bom? Ao final, quem assistiu, curta, compartilhe, comente, faça uma pergunta, que é bem importante aqui para a gente, tá? O Instituto Educar é um instituto localizado na cidade de Açailândia, Maranhão, no qual nós levamos conhecimentos na área educacional, tá? Sempre no sentido para que a gente possa trabalhar a mentalidade de profissionais da educação e que a criança ela seja a principal favorecida com esse aprendizado, tá bom? Um forte abraço e até mais.